Por anos, Ousmane Dembélé foi a promessa que nunca se cumpria. Um talento bruto, cercado por lesões, expectativas frustradas e uma sombra permanente de IC. Mas, de repente, algo mudou. Um jogador que parecia fadado a ser um quase, hoje segura a bola de ouro nas mãos. E isso nos leva a uma pergunta que ninguém conseguia responder direito até agora. Como? Como um atleta que passou anos sob críticas em um clube que investiu mais de 100 milhões de euros nele, que conquistou títulos nacionais, mas nunca se firmou de verdade, conseguiu essa reviravolta tão estratégica? Fica no vídeo até o final, porque essa história tem uma virada que muita gente não percebeu. Não foi um passe de mágica, mas também não foi apenas o tempo passando. Para entender essa transformação, precisamos voltar ao começo. A trajetória de Dembélé no futebol europeu começou no Rennes, onde ele já mostrava flashes de genialidade, daquelas que fazem os olheiros anotarem o nome num caderninho e sublinharem 2 vezes. Depois veio o Borussia Dortmund, onde ele realmente brilhou, conquistou a Copa da Alemanha e foi eleito o melhor jovem jogador da Bundesliga. Um currículo que, na teoria, já falava por si. Então veio o salto. O Barcelona, um dos maiores clubes do mundo, uma camisa pesada, uma cobrança ainda maior. E apesar de tudo, das lesões recorrentes, das comparações, das críticas, ele ainda assim fez parte da seleção francesa campeã da Copa do Mundo de 2018. Ou seja, o talento nunca foi o problema. O problema era outra coisa. E é aqui que a pergunta fica inevitável. Por que só agora o mundo viu o verdadeiro Dembélé? O que estava faltando? A chave, talvez, esteja na mudança. Em 2023, o PSG trouxe Dembélé, inicialmente com a camisa 23 nas costas. Um número qualquer, sem peso simbólico, quase como se o clube ainda estivesse testando o terreno. Mas o que aconteceu depois é o tipo de coisa que faz essa história parecer um movimento de xadrez calculado com anos de antecedência. Neymar deixou o PSG rumo ao Al Hilal, e com essa saída, a camisa 10 pesada simbólica, carregada de expectativa, foi parar nas costas de Dembélé. E então, em 2024, outro tremor, Kylian Mbappé, o rosto do clube, também saiu. Foi nesse vácuo, nesse momento em que qualquer treinador teria simplesmente tentado tapar um buraco, que Luis Henrique fez uma jogada que poucos esperavam. Ele não apenas deu a Dembélé mais espaço, ele o reposicionou. Luis Henrique transformou Dembélé em um atacante mais centralizado. Não mais apenas aquele ponta veloz, driblador, imprevisível pelas beiradas, mas um jogador que passaria a usar essa mesma velocidade e capacidade de pressão no coração da defesa adversária. No miolo, no lugar onde os jogos se decidem. É como se o PSG, e Luis Henrique especificamente, tivessem enxergado um mapa secreto do potencial de Dembélé que ninguém mais havia identificado. Um mapa que estava escondido dentro de um jogador que todo mundo já achava que conhecia. O ponta talentoso, inconstante, sempre à sombra de um poderia ser mais. E essa mudança tática não só funcionou, ela explodiu. O francês atingiu o melhor momento da carreira justamente na posição que, teoricamente, exigiria dele mais responsabilidade defensiva, mais inteligência posicional e menos daquele improviso individual que sempre foi sua marca registrada. E ainda assim, ele floresceu. Liderou o PSG em conquistas importantes. Se tornou peça fundamental na engrenagem de Luis Henrique, um técnico conhecido justamente por moldar sistemas coletivos, onde cada jogador cumpre uma função específica. E Dembélé passou a ser, talvez, a peça mais valiosa desse sistema. E finalmente, depois de anos superando críticas, dúvidas, comparações injustas e um histórico de lesões que faria qualquer carreira desmoronar antes mesmo de deslanchar, ele foi reconhecido como o melhor jogador do mundo. A bola de ouro, o prêmio que parecia distante demais para um jogador tão questionado, finalmente chegou. Mas fica a pergunta que realmente importa aqui, a pergunta que vai além do resultado esportivo. O que esse plano revela sobre o verdadeiro poder de uma estratégia bem executada? O que isso ensina sobre reconhecer potencial onde os outros só enxergam limitação? Essa história de Dembélé não é só sobre talento, não é só sobre perseverança, embora ambos tenham um papel enorme nela. É sobre entender que, às vezes, o tesouro está escondido na jogada mais inesperada, na mudança de posição que ninguém previu, na decisão que parecia arriscada demais para dar certo,
no momento em que todos esperavam continuidade e alguém teve coragem de propor ruptura. É a prova de que, no futebol, e talvez na vida fora das quatro linhas também, a verdadeira genialidade está em enxergar potencial onde os outros só enxergam problema. Onde a maioria via um jogador inconstante, cheio de lesões, que nunca correspondeu totalmente ao investimento feito nele, Luiz Henrique enxergou uma peça que só precisava ser encaixada no lugar certo. O PSG, com Luiz Henrique, parece ter desvendado um segredo que estava à vista de todos o tempo inteiro, mas que só eles souberam como usar, no momento exato em que o clube mais precisava disso, logo depois de perder seus dois maiores nomes em sequência. E você já tinha percebido essa virada na carreira de Dembélé antes de ele ganhar a Bola de Ouro? Deixa nos comentários o que você acha que pesou mais: a mudança de posição, a saída de Neymar e Mbappé, ou simplesmente o momento certo na carreira dele. E se esse vídeo abriu sua cabeça para essa história, compartilha com aquele amigo que também acompanha futebol de perto, porque, como sempre, tem muito mais por trás do jogo do que os olhos veem em 90 minutos.